Bom dia, graça e paz. Mais um dia fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é tempo da gente refletir sobre ir além das adversidades. Vamos lá? Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Atos 13, 36. Antes de ser o notável rei de Israel, Davi era aquele menino que cuidava das poucas ovelhas de seu pai. Neste lugar, ele não era reconhecido pelas pessoas, nem mesmo por sua família, pois no dia em que o profeta Samuel foi até a casa de seu pai com a missão de ungí-lo, o próximo rei de Israel, seu pai Jessé apresentou o profeta, todos os filhos, mas ele não foi lembrado. Só vindo a ser chamado quando Samuel questionou se não existiam outros filhos presentes. Gente, eu acho muito engraçado, porque Davi, ele era pastor de ovelhas, então ele estava longe. Samuel diz, a gente não vai comer até ele chegar aqui. Olha isso. O rejeitado foi esperado. E não esperado pelas pessoas da família, não. Esperado pelo profeta que veio para ungir aquele filho, não outros filhos. Davi era rejeitado por sua família e ele era aquele menino esquecido no campo, cuidando de poucas ovelhas, mas que dentro de si possuía uma confiança inabalável em Deus. Por isso, a Bíblia não registra Davi abalado ou paralisado pela forma como os outros o tratavam, mas mesmo antes de ser rei, já possuía a postura e a nobreza de um. E isso me ensina muito. Não se amolde às circunstâncias ou ao que diz respeito a você, mas fique com a palavra que Deus diz sobre você. Brincadeiras à parte, tinha um programa na TV que era Zorra Total, né? E tinha uma moça que era casada com um senador, que só me falta ali o glamour, só me falta ali o glamour. Uma mulher cheia de joias, cheia de riqueza, com a roupa caríssima, com bolsa de grife e era barraqueira. Só me falta ali o glamour. E aqui, Davi tem um glamour. Davi tem um glamour. E eu conheço muita gente que tem glamour e não tem dinheiro. Você não precisa esperar ter para você saber falar. Para você. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu terminei o 2º grau, eu não pude estudar logo, eu morava distante. E depois, quando eu estava morando mais próximo, eu fui trabalhar. E meu trabalho, ele era complexo. E eu ficava lá de 7 às 10 da noite. Entende? Ok. Foi a fase da minha vida, o tempo que eu precisei viver, igual a Davi aqui, ó. Tá? E aí depois eu fui estudar. Quando eu fui estudar, eu já era mais velha e tudo mais. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu trabalhava com médico, eu digitava laudo, eu me relacionava com pessoas que eram pessoas cultas, né? A área que eu trabalhava era uma área nobre, e eu precisava saber falar. Então, eu ficava lendo. Eu falava assim, ó, eu não tenho condição de estudar, eu não tenho dinheiro para isso ainda, mas eu posso ler o que eu já tenho, e lendo o que eu já tenho, eu consigo me manter falando bem, escrevendo bem, porque a leitura traz isso pra gente, pra se eu tiver a oportunidade, eu não estar defasada. Esse era o meu grande medo. Se eu ficar longe do conhecimento, eu vou esquecer, eu vou ficar defasada, eu não quero ficar defasada. Então, quando eu falo com você aqui sobre ler, estudar, pegar os livros que você tem na prateleira, e ainda tem a questão da fala. Vocês observam aqui, né? Eu tenho dislexia, eu tenho a questão da fala, fiz fono durante muito tempo. Quando eu tô nervosa, quando eu não dormi bem, quando eu tô nervosa, às vezes quando eu não como direito, a minha fala fica agarrando. Aí eu tenho que fazer... Aí dá uma destravada, eu consigo seguir. Mas percebe que eu criei mecanismos em mim para me manter atualizada, mesmo com falta de recursos. O que você está fazendo para se manter atualizado? Você pode? Ilane, mas você não sabe da minha história. Olha só, vamos disputar a história ruim não, tá bom? Eu falo uma coisa com meus clientes que é assim,
Objeção. Eu tenho todas. Todas as objeções. Eu sou mulher, sou pobre, sou preta, tô no Brasil. Na psicologia, nas minhas turmas, nos meus cursos, não tem ninguém, nem só eu lá. Eu tenho um monte de objeção, mas eu prefiro confiar no que Deus me disse lá em Tambi. Morava lá em Tambi, gente. Tambi, Deus usou uma profeta para falar assim: ei, levanta, estuda, porque pro que eu quero fazer na tua vida, você tem que estar preparado. Ah, é? Ah, cachorrinho levantando. Botaram ração no pote. Então eu vou usar o que eu tenho. Eu não tinha, mas eu falei, eu vou esperar a promessa pra viver a promessa. Não, eu vou começar a me preparar. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ler. Vou ler outro negócio também. Vou aprender aqui, vou ficar doida de tanto botar coisa na cabeça. Tô brincando. Mas eu fiz a minha parte. E eu faço a minha parte. Ah, Helene, agora você é psicóloga, tá dado? Não tá dado, não. Tô fazendo pós em musicoterapia, tô fazendo pós em neurociência. E já tenho 6 pós anteriores. 6. Tá entendendo? Então, assim, não dê desculpa. E se você colocar o pé, se você botar o pé, Deus vai pôr o chão. E lembra que eu falei? Comecei aqui, ó. Lendo tudo, fazendo tudo que eu podia. Estava aqui. E aí Deus me deu a oportunidade de ir pra faculdade. E sabe o que é interessante? Eu já tinha estudado psicanálise. Eu estudava psicanálise, gente. O Compreende tá aqui. Depois eu mostro pra vocês, é porque tem um monte de livro na frente. Mas assim, li Freud com dicionário. Lia 5 vezes o mesmo texto pra entender. Assim era. Fui ler. Já tinha matado isso. Quando eu cheguei na faculdade, meus colegas batendo cabeça pra entender o que estava sendo dito, e pra mim já tava fácil. Olha que beleza. Já tava fácil porque eu já tinha entendido. Foi difícil pra mim, porque eu pegava o dicionário e ficava ali interpretando o que eu tava lendo. Vá além das adversidades. Se é difícil pra você, não é difícil pra Deus. Se Deus te chamou, Ele vai te conduzir, te capacitar, vai te entregar. Teve coisas que eu precisei conquistar e teve coisas que Deus me deu. Mesmo que a vida tenha sido difícil, dolorosa, demais, onde você pode ter sido rejeitado, traído e até mesmo nunca tenha sido abraçado ou tenha ouvido um eu te amo de quem você mais esperava, independente do que viveu em sua história, saiba que você é amado por Deus e Ele tem um grande propósito para a sua vida que vai muito além do que você pode sonhar. A partir de hoje, não permita que as circunstâncias limitem você, mas busque em Deus seu verdadeiro propósito. Permita que Deus Pai troque a dor pela alegria, o choro pelo riso. E assim como Davi, você será preparado para vencer grandes batalhas e cumprir o seu propósito nesta geração. A geração de Samuel está se levantando em minha nação. Geração que depõe Saul, geração que ungiu Davi para um tempo de louvor. Que você seja levantado nesta manhã para ser a geração que não se conforma com esse mundo, mas transforma pela renovação da sua mente. E transformar não é brigar não, tá, meu povo? Não é brigar com ninguém, mas vai se posicionar. Olha aqui, eu trabalhava no hospital, no CTI, eu passei lá, aí um paciente falou assim: "Oi, menino, me ajuda. Uma pessoa em desespero, à beira da morte, chamando socorro. E ele olha pra mim e fala assim: "Helene, oi, qual é o seu nome?" Eu falei. Ele começou a conversar e ele falou assim: "Você pode fazer uma oração pra mim?" Eu falei: Posso. Uma oração kardecista. Eu falei pra ele: "Eu não sei fazer essa." E eu não sei fazer essa. Eu não falei: "Não concordo, não me peça isso." Não, eu só não sei fazer. Eu não sei fazer, moço. Essa não. Aí ele: "Você sabe fazer outra?" Sei. "Você pode fazer?" Posso. Aí eu fiz. Quando eu terminei, ele falou: "Essa mesmo que eu queria." Eu fiz uma oração com amor. Eu não vou fazer o que o outro acha que é certo pra ele. E também não vou ficar aqui sentada dizendo que é errado. Só não é pra mim. Entende? E nós precisamos respeitar o outro. Eu posso fazer uma oração pra você, mas eu vou fazer a minha. Porque a sua eu não sei fazer. A minha eu sei. Se servir, não serve.
pode fazer. Ai, essa mesmo que eu queria. E a gente vai pensar que a gente precisa ser mais sensível, porque a gente não precisa ficar discutindo com as pessoas, falando, me respeita. Não tá me desrespeitando. A minha vida é sobre Deus. Você acha que Deus tá lá no trono falando, estão me desrespeitando? Você acha mesmo? Então deixa Deus agir na parte dele e vamos ser fiéis na nossa parte. Nos posicionar sem agredir, sem matar, sem bater. Ok? Pai, em nome de Jesus, nos leve além das adversidades. Como o texto disse, que talvez a gente tenha sido rejeitado, traído e até mesmo tenha sido abraçado, não tenha sido abraçado ou nunca tenha ouvido eu te amo. Que nesta manhã os nossos ouvidos estejam abertos à tua voz que diz, vem filho amado, vem como estás. A tua voz que diz, eu te amo. Pai, em nome de Jesus, que possamos sentir o teu amor, a tua graça, a tua alegria. Que possamos ser transformados pelo poder do teu amor. Senhor, sustenta a nossa vida, traz vida para os nossos dias, traz alegria para os nossos ossos, traz paz para o nosso coração. E em nome de Jesus, venhamos honrar o Senhor através da nossa forma de ser, de agir, da nossa vida, da nossa alegria. Que a nossa alegria venha marcar o mundo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então que possamos ser alegres em Ti, para sermos fortes, para vencer os desafios. Fica conosco, Senhor. Nos abençoa, nos conduz em segurança, em nome de Jesus. Amém. Hoje é 84 de 365 dias. João 4 é o texto que você vai ler na sua casa. Resiliência. E eu falei muito de amor hoje, né? João é o apóstolo do amor. Lê João. Lê João, pega João e lê. Pega lá no YouTube, bota áudio, Bíblia João. Escuta, vai lavar louça, vai tomar banho ouvindo João. Você aprender a amar. Porque ele é todos falam basicamente, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Basicamente, todos falam as mesmas histórias, mas ele fala com um lado mais amoroso, porque ele era a pessoa do amor, que via, né, com a flexibilidade. Então vai lá ver. As adversidades são trampolins para nos impulsionar e nos lançar para grandes conquistas. As adversidades são trampolins. Trampolins. Você bate e você vai além para alcançar grandes conquistas. Vá na força do Senhor. Beijo grande e até amanhã.